matéria que é muito bacana de um parceiro que eu tenho, que não deixa de ser utilidade pública também. Qualisan. Qualidade em serviços oferecidos para você que precisa saber sobre a importância que tem uma empresa que tem muito a oferecer para restaurantes e muito mais em qualidade com prestação de serviços com alimentos. Olha só a matéria como está muito bacana. Olha, uma matéria incrível para falarmos para vocês agora e um lugar propício para falarmos sobre segurança de alimentos. E olha só, a segurança dos alimentos que consumimos começa muito antes de chegarem à nossa mesa, desde a produção até o momento da venda. Uma série de cuidados é fundamental para garantir saúde e qualidade dos alimentos. Para conversar sobre esse tema, recebemos a nutricionista Tainá Esteves, que é sócia proprietária da franquia Qualisan Consultoria Sanitária, que ela é especialista, inclusive, em segurança alimentar. Muito bom estar você aqui, parceira, tá? Obrigado desde já. E esse tema legal demais de estar numa cozinha, que é a minha cozinha de gravação aqui na Secal. Exatamente. E aí, um local bem propício para a gente já apontar aqui os erros e acertos, né? Que acontece, que ninguém é livre disso, mas tem uma consultora com certeza muito importante. Com certeza. E a ideia, né, da gravação aqui é justamente para você, telespectador, né, proprietário ou não de um estabelecimento do ramo alimentício, já entender tudo que você precisa fazer de adequação aí na sua cozinha para cumprir as exigências sanitárias. Dia 29 você está convidada para ser jurada do nosso reality Cozinhando com Você, Culinária Brasileira. Você, inclusive, vai poder estar lá dentro da minha cozinha, na Impacto, para falar com os nossos participantes no dia que você vai estar lá. Tá joia? E aí, pode apontar? Pode inclusive, alertá-los, que é muito bom, tá? Dia 29 te espero lá. Com certeza. Uma tarde deliciosa, Centro-Oeste e Sul, beleza? Vai experimentar coisas boas. Tainá, fala pra mim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá na tela o QR Code da Qualisan Consultoria para você ter essa profissional pertinho de você. Tainá, fala para mim, quais são os principais cuidados de higiene que devem ser adotados na produção de alimentos? Então, vamos começar pela higiene do ambiente, né? Então, assim, é muito importante que esse alimento seja preparado num ambiente limpo, utensílios limpos, né? Todo o ambiente e o colaborador também ter esse cuidado. Então, ao adentrar uma cozinha, que ele logo, se o ambiente estiver sujo ou o material que ele for utilizar, ele faça essa higienização com detergente neutro e cloro, tá? Porque cloro que é o sanitizante que mata micro-organismos e álcool também, né? Mas na higiene mesmo dos utensílios e ambiente, a gente utiliza mais o cloro e o detergente que tira a gordura. E o colaborador, então, após higienizar esse local, ele faz a higiene pessoal dele, que começa com as mãos, né? O uso da luva hoje é facultativo, não é uma obrigação, então a gente usa em algumas situações onde precisa estar montando um lanche, né? Fazendo mistura de uma salada. Situações específicas. Mas o ideal mesmo é manter a higienização das mãos. E aqui na cozinha tem porta-papel espalhado nos pontos de água, que é uma das grandes exigências, né? Ter saboneteira e papel toalha. Porque aí você faz a asepsia correta das mãos, seca com papel que não seja reciclável, né? E depois, a secar com papel, você passa um álcool aí para terminar essa higienização das mãos. Nossa, Tainá dando, assim, pontos chaves, com certeza. Amiga, fala uma coisa para mim, como evitar a contaminação cruzada em cozinhas industriais ou comerciais? Muito importante. Então, um dos pontos para evitar a contaminação cruzada é essa questão da higienização e também não manipular alimentos próximos, assim, exemplo. Tô manipulando salada, folhas, né, alimentos crus e manipulando carne ao lado, né, seja pronto ou cru, acaba acontecendo essa contaminação cruzada. Na hora de arrumar uma geladeira também, um freezer, né, que os alimentos estejam sempre protegidos, ou em pote com tampa, ou num saco bem fechado, e separados por espécies. Então, às vezes a gente vê muito em açougue, né, que tem aquele balcão expositor, e aí a gente vê ali frango, carne, suíno,
a uma contaminação cruzada, né, nesse caso. Então, o ideal é que haja divisórias ali separando as espécies para que não aconteça a contaminação. Quais os erros mais comuns que existem em relação à manipulação de alimentos? É a questão da higiene de mãos, higiene própria do manipulador. Então, muitas vezes vai para o local de trabalho com uniforme, então já sai de casa com uniforme, com isso ele vem trazendo muita sujeira para o local, né? Na hora do intervalo acaba deitando pelo chão, então a gente vê muito isso em funcionário de supermercado, sai, né? Até de restaurante também, mas às vezes não tem um ambiente propício para fazer aquele descanso, ele acaba deitando pelo chão, em papelão, aí volta para o local de trabalho com o uniforme totalmente sujo, né, insalubre, onde acontece essa contaminação. Isso acontece muito, né, Tainá? Muito. E outra questão também é o uso do avental. O avental, ele é a primeira vestimenta, então ele protege o seu uniforme, né? E é para usar no local de manipulação. Então, assim, você tira o uniforme, você tira o avental, vai ao banheiro, né? Que é um local que tem bastante micro-organismos. Quando retorna, você põe o avental. Agora, se você não usa avental, porque eu vejo muito isso, e aí a gente tem que explicar a importância, conscientizar. A contaminação da direta. Você traz total contaminação para alimento. Agora, Tainá, diz uma coisa para mim. Quanto tempo o alimento pode ficar exposto sem comprometer a segurança do consumidor? Então, em temperatura ambiente é no máximo 1 hora, né? Então, assim... Máximo 1 hora? Máximo 1 hora. Então, o ideal é que o quente, ele permaneça em temperatura 60 graus. Então, é importante, assim, um salgadinho ficar numa estufa, né? A comida quente num balcão térmico. Então, e a gente controlar essa temperatura. Então, 60 graus, né, no mínimo, por 6 horas. E o resfriado abaixo de 10 graus. Né? Então, um balcão refrigerado aí, a gente pode estar mantendo, se for um caso de uma salada, né, num restaurante, por 6 horas também. Se for um processado, por exemplo, uma fruta que foi descascada, cortada, uma salada que já está sendo vendida pronta no potinho, ela tem validade de 3 dias. Depois, eu tô falando depois do período de pandemia, principalmente o volume de delivery aumentou muito. E eu queria saber de você se tem algum cuidado específico o transporte dos alimentos em questão de refrigeração dos alimentos. Sim, então, nessa questão do delivery, né, o ideal é que esteja nessa temperatura adequada, montou ali a quentinha, né, a embalagem, né, colocou o produto na embalagem, até 1 hora chegar à casa do consumidor. E que esse motoboy também use uma vestimenta apropriada, uniforme limpo, sapato fechado, porque é para a própria segurança dele, então acaba sendo um EPI, né? E aquela caixa que transporta o alimento ser higienizada com frequência. Muito importante você falar isso, que eu já vi cada coisa, Tainá, aqui. Eu também. Imagino você, com toda certeza. Outra coisa, Tainá, quais são as principais exigências da Anvisa ou da Vigilância Sanitária para quem quer comercializar alimentos? É muito importante ressaltarmos. Então, a Anvisa, né, ela tem a legislação RDC 216, ela foi instituída em 2004, que é o que norteia todo o funcionamento de uma cozinha industrial, né, um food truck, todos esses estabelecimentos que produzem e fornecem alimentos. E aí, o que são 4 POPs os exigidos ali: detetização, né, então controle de pragas, né, a higiene de manipulador, a higiene de ambientes, né, e controlar a contaminação cruzada, que a gente controla tanto com essa parte de higiene, como também com controle de temperatura dos alimentos, né. O que deve conter no rótulo de um alimento, por isso que eu trouxe um alimento aqui, deve conter no rótulo de um alimento produzido artesanalmente? Então, aí a gente vai entrar numa questão aqui um pouco mais complexa, mas vou tentar dar uma resumida. Se esse produto ele vai ser comercializado, né? Por exemplo, nós estamos aqui na Secal, então vamos supor que produza pães aqui, né? Ou salgadinho, alguma coisa assim. E vai ser comercializado só aqui. Então existe uma exigência mínima, que seria os ingredientes, né, desse produto, a data de fabricação, a data de validade e o nome do produto.
tá? Agora, se vai ser comercializado para outros estabelecimentos, ele precisa ter um selo de inspeção municipal, tá? Além desses itens que eu já citei, né? Ele ainda precisa ter uma documentação que é um selo de inspeção municipal, se for a nível de município. Tá. Se for a nível estadual, o CIE, né, que é o selo de inspeção estadual, e o CIF, o federal, tá? E além disso, né, que aí já entra essa parte de produto industrializado, né? Ele precisa ter a tabela nutricional, então por isso que a gente trouxe aqui um produto para poder mostrar, ó. Ele tem a tabela nutricional, ele tem todos os ingredientes, né? Local de fabricação, e deve ter aqui, ó, data de fabricação, validade também, lote do produto e aqui o selo de inspeção. Ainda tem todas as informações do fabricante. Exatamente. Então, isso é um rótulo completo para quem quer comercializar fora do seu estabelecimento. Hoje em dia tem o QR Code do que fabricar com o produto. Exatamente. E entrou em vigor esse ano também colocar aqui que é alto em gordura e alto em açúcar. Em açúcar, tá? Para bem mais explicativo, a população ficar ciente aí que é um produto né, que pode fazer mal à saúde. Entendi. Agora diz para mim uma coisa, existe algum documento específico que são obrigatórios, que hoje em dia obrigatório para regularizar um pequeno negócio de alimentos? Sim, precisa ter licença sanitária. Então, assim, vai comercializar alimentos, você precisa, né, vai abrir um CNPJ, seja MEI ou microempresa, enfim. Aí, com isso, abrir o CNPJ já vai ser informado, né, à prefeitura que você vai precisar de um alvará de funcionamento. Para ter o alvará de funcionamento, você precisa primeiro da licença sanitária. Então, é exigido licença sanitária, alvará de funcionamento da prefeitura e a licença do Corpo de Bombeiro, tá? Para o estabelecimento. Isso são os documentos iniciais? Iniciais, para funcionar aí ele tem validade anual, nós da Coalição organizamos toda essa documentação. É isso que eu vou querer saber de você daqui a pouco. Agora me diz uma coisa, existe diferença de fiscalização de alimentos ultraprocessados e artesanais? Não, a fiscalização é a mesma. É a mesma? Dos dois alimentos? Dos dois. Tanto fábrica como um comércio de exposição. Agora, como o consumidor consegue identificar se o estabelecimento segue boas práticas? Difícil, né? Mais ou menos, né, gente? Não é tão difícil assim. Não, visualmente, às vezes até se tiver um olhar bem crítico, consegue olhar se aquele negócio tem um padrão bacana ou se tem um negócio meio estranho, mas consegue logo de cara. Então, eu sempre falo que a gente precisa observar a higiene do local, né? Isso aí, geralmente... Então, se você vê que o local é limpo, isso já te dá uma certa segurança, né? Mas conhecer o salão. Conhecer o salão, pede pra ir ao banheiro. Tem isso, o banheiro diz muito. Diz muito sobre a cozinha, gente. E é uma coisa assim que eu vejo cada vez mais a cada visita que eu faço. Essa teoria, ela acaba se validando. Porque eu observo banheiro sujo, cozinha suja, verdade, manipulador com uniforme sujo. E outra, é uma regra, né? Quem quiser pode estar pedindo para visitar a cozinha dos estabelecimentos. Eles não podem negar. Não podem negar. Muito bom saber disso, porque tem cada coisa que a gente olha que só Jesus. Ô, Tainá, eu tô quase finalizando com você, mas eu tenho outras dicas para tirar com você, que você vai voltar aqui mais vezes. O que devemos observar ao comprar alimentos em feiras, mercados ou food trucks? Que também é complicado, porque às vezes... Como eu disse, quem vê carne vê coração. Então, na feira, né? Na feira a gente costuma ter mais produtos in natura. Então, assim, as frutas, as verduras, os legumes... Diz que pelo toque consegue... não tem problema, assim, em relação à temperatura de estar em temperatura ambiente. Né? E aí, em feira, a gente tem uma outra questão que são peixes, né? Aquele peixe em cima de gelo... Diz que consegue olhar muito pelo olho do peixe. Então, e aí ele em cima do gelo não segura tanto assim a temperatura. Então é bom você apalpar, né? Observar se tá com a escama brilhosa, o olho também se tá brilhoso do peixe.
e avaliar a temperatura, se está bem geladinho, né? Porque gelo não quer dizer tudo não, né? Exatamente. E nas feiras também, né? Eu tô pensando aqui, você falou em feira, na Feira da Roça, né? Que a gente tem muito aqui na nossa cidade. Tem muito. Então, assim, tem biscoitos, tem salgadinhos, né? Aqueles biscoitinhos, observar a data de fabricação, a validade. Tem que ter validade. Tem que ter, pedir, pergunta, né? Se não tiver as informações, não compra, né? Observa o ambiente ali, porque é feira itinerante, então acaba não sendo um local também tão estão limpo. expostos os produtos, né? Exatamente, se a banca tá limpa, porque tá, gente, para ter higiene, trabalhando assim em rua. E food truck, né? Muitas vezes não tem um ponto de pia, mas eles precisam, aí nesse caso entra a luva, né? Fazer uma troca de luva bem frequente. Então montou um lanche ali, já descarta a luva. Eu já observei assim, barraquinhas, e aí eu falando, capaz de vocês também lembrarem, de gente que bota a luva, monta o lanche, aí recebe com você, pega o dinheiro, verdade. Pega na máquina de cartão, né? E a mesma luva que preparou o seu lanche. E aí a luva, ela acaba sendo uma proteção da pessoa e não a proteção do alimento. E não sou que tá comendo a parada. Exatamente. Então, assim, fica ligado nisso. Nossa, e não toque, porque às vezes, né, essa pessoa, ela não tem noção. Chama os amor, chama os amor, chama a coalição. E aí, chama a coalição. Você come esse lanche, no outro dia você tem uma dor de barriga, né? E falando português claro. É verdade. E não sabe o que foi, não comi nada de diferente. Não, né? comeu sim, a luva. Amiga, qual é o papel da sua empresa, da coalição consultora sanitária, na orientação dos pequenos produtores e comerciantes? Fala para mim diretamente como vocês atuam. Então, a gente organiza toda essa parte de documentação, né? A gente orienta montando escalas de higienização de ambientes, organizando as equipes, treinando os funcionários, os manipuladores. Né? A gente faz a consultoria não só levantando o problema, né? A gente vai com o olhar da fiscalização, e sanando mas a gente já vai resolvendo problemas, né? E aqueles problemas que não dá para resolver no momento da visita, a gente já cria um plano de ação junto com o gerente ou proprietário, né? E a gente vai resolvendo. Então, às vezes é uma parte estrutural, a gente já orienta o que precisa fazer, né? Tudo com base na legislação, para que esse comércio não tenha problema aí com os órgãos fiscalizadores. E a gente sempre fala que é um investimento para aumentar a qualidade dos seus produtos. A gente evita muita perda. Então, quando você sabe acondicionar, né, de forma correta, na temperatura correta, acaba tendo uma durabilidade maior, né? A gente estava ali conversando nos bastidores sobre o tempo, né, de preparo da comida. Se você já deixa muita coisa pré-preparada, você consegue entregar a comida num tempo bem menor, né? Porque hoje as pessoas querem pressa. Claro. A pessoa já vai pedir com fome, pressa, né? qualidade e bom preço. Exatamente. Não é? Isso tudo. E a coalição está aqui para orientar você a ter todo esse custo-benefício dentro da sua empresa e até mesmo do seu novo comércio que você pensa em implementar. Você vai ter a orientação da coalição, da Tainá como profissional e de toda a equipe, tá joia? Minha querida, feliz Dia das Mães. Obrigada, tá? Mãe de três. Deus abençoe. Tá? Obrigado pela parceria que está fazendo comigo. A sua empresa soma muito com o meu programa, que a culinária está sempre em alta, e ter a sua equipe, que faz toda a diferença no nosso Brasil, tá aqui no meu programa, faz realmente toda a diferença, como eu disse. Tá? Obrigada pelo espaço. Tamo junto, tá joia? Ficou essa dica esperta, mas eu vou voltar para despedir desse bloco com você com uma chamadinha, que eu tenho mais uma coisa bacana pra gente postar. Partiu Pilinca? Império Hamburgueria, com mais uma maravilha. Momento Império começando, e aqui com vocês, bota na tela, Juliana, Dom Rui. Pois é, ele acabou de ganhar uma nova versão, olha pra cá. 2.0 Turbo. Mini 3.0 esse. Olha só, gente, eu não faço esse lanche há muito tempo. Verdade. E ele volta agora uma versão Plus e turbinada. Explica pra gente, Mimi, por favor. Um blend de carne de 180. Blend de carne. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Porque tem gente que não sabe e ninguém é obrigado a saber. O blend é uma mistura de vários cortes da carne que deixa um hambúrguer com um sabor diferenciado. Isso seria o blend. Isso aí, correto.
Então tá jóia. Fala. E no nosso cardápio, só atualizando, tem um smash também. O smash é quando é uma carne mais fina, é de 90 gramas. Entendeu? O blend é 180. É uma carne mais grossinha e um sabor mais gourmetizado. Isso aí. Beleza, vamos lá. Costelinha bovina. Costelinha bovina, gente, mas a costelinha bovina não é uma qualquer não. costelinha. É uma senhora costelinha, porque aqui no Suculenta. Império você tem sabor no que você come. Até o creme de cheddar aqui da Império é diferenciado porque ele é feito com catupiry, com o cheddar da catupiry. Então, se o produto não tiver procedência, ele vai ser uma bela de uma porcaria. Porque às vezes pergunta assim, não tem sabor. Porque não tem procedência. Exatamente. Não é não? Exatamente. Fale a verdade. Pronto. Pronto, falei. Pronto, disse tudo. Vamos lá. E o queijo provolone. Pois é. O que faz toda a provolone também é provolone de qualidade. Isso aí. E o pão que a Milena utiliza, É o brioche. e não é aqui de Campos também. É bom falar isso pra você que é fornecedor de fora. Michele. Ou não de Michele. Michele. Não Tá me sei. traindo? Não te traio jamais. Quem é Eu Michele? pensei numa Michele aqui agora. Se eu te falar quem é a Michele, você vai estar na minha cara. Não fica vermelha, não. Se eu te falar quem é a Michele. Abafa o cabeça. Deu calor. Ficou vermelha? Você já entendeu que era? Então. Gente, vamos cortar um pouco. Ué, seu filho. Qual é o seu Rogério, filho? Rogério. É, não é João? Então pronto. Michele, deixa eu falar com você. Olha. Aí não. Gente, não corta nada, Juliana. Deixa isso no. Conversa Tá. Conversa de maluco. Conversa de gente. Deu até calor. Você tá chorando. Ui, deu calor? Deu calor. Não corte nada, deixe na íntegra como vai aí vocês verem que isso aqui é tudo verdade. Tudo verdade. Então, aqui eu dou um. Milena, prazer. Vamos botar Priscila Michele no próximo hambúrguer. Ai, meu Deus. Ai, como eu tô partido. E o Dom Rui, você pode pedir acompanhado de um anel de cebola. Gente, olha, por que vocês falam besteira? Ó, o anelzinho de cebola também tá mais robusto, ó. Crocante, quentinho. Na hora. E com. Ah, Mimi, o Dom Rui, ele vai no delivery. Vai no delivery. Então, Tá no esse- iFood, tá no delivery. Tá? Pode pedir via online. Entra no Instagram que tá aqui na tela pra vocês. Sim, tem um que o Dom link. Rui vai. Tem um link Tem link. direto do iFood ou da Império. Se você quiser vir a casa, fica atento às promoções que na terça, quarta, quinta. Terça, quarta e quinta. Tem Tem promoção. promoção de burger refri. E entradinha a R$ 29,90. Exatamente. Beleza? Bem, faça as honras da casa, Michele. Vamos. Conte pra mim que agora Aqui, tá. Por favor, Michele, guarda pra mim. Gente, na hora. Olha. A sua cara. Olha, Até deu uma quentura, não Deu. sei. Subiu um quente. Subiu um quente. Aqui, ó, tá até fumaçando. É quentura de Michele. Ai, meu Deus do céu. Olha, Mimi. Vou cortar aqui pra você comer bonitinho. Menino. Rapaz. Caprichou, hein, Michele? Meu Deus do céu. Vai queimar a língua, hein? Não faz isso Falando não. muito. Praga de Michele. Vambora, hein? Sobe o som aí, Juliette. Voltou. Juliana, não Juliette. Solta o tiro aí, vai. Sou suspeito de falar dessa maionese. Essa maionese, gente, veio do programa de Fábio, do reality. Foi o Segundo Comida de Isso aí. Boteco 2020. Micaela. Micaela. Mica tá no Rio, hoje arrebento como chefe de cozinha no A Rio. gente chegou no final do programa, Você levando os resgatou, lanches. você foi levar Império pra galera Foi. toda. E aí ela tava com essa maionese lá. Exatamente. E a gente experimentou, Experimentou, você catou Micaela pra cá. Veio pra cá pra cozinha. E ficou aqui, aliás, você já catou um monte Foi. de participantes de reality, né? O Washington. O Washington, o Aldo já teve O por aqui. Aldo, Você já teve um monte de Isso gente aí. por aqui. Grazi. Grazi, na verdade, você que catou Grazi, né? Que Eu Grazi era catei daqui. Grazi, é verdade. É o contrário. É um cata-cata louco que
Aliás, fica de olho que esse ano tá cheio de gente boa lá, Ah, tá? é, né? Então, Vou passar fique por lá. sempre. Aliás, os copos que o pessoal toma chopp aí da barril cheio dentro do reality É da tem a Império. chancela da Império. Então, a Império está sempre colada comigo e eu sempre colado com a Império. Inclusive, fiquem preparados aí, porque tem premiação no final do reality com Império. patrocínio da Império. Tá joia? Meu amor, obrigado sempre, Obrigada a tá? você. Michele, você é sempre fantástica, anda perto. E... Vou chamar ele de um nome, mas é Me melhor. chama não, que eu já sei o que você vai falar aí, porque eu te conheço de olhos vendados, eu te Melhor eu conheço. ficar quietinha. Ficar. Agora o microfone vai estar muito pertinho. O microfone agora tá muito pertinho. colado, tá? Te amo, tá? bem. Um beijo. Beijo. E semana que vem eu tô de volta, tá bom, bom? tá bom. Ficou esse momento imperial cheio de charme como Michele.